Meus amigos, minhas amigas, se o Alexandre de Moraes não liberar o presidente Bolsonaro para ter prisão domiciliar a partir de agora, a coisa vai complicar, né? Porque até o PGR já fez um pedido, né, pedindo que o Alexandre de Moraes libere aí a prisão domiciliar para o Bolsonaro, né? Lembrando que o Clezão morreu nessa mesma circunstância, né? O PGR, o Procurador-Geral da República, pediu várias vezes que o Clezão fosse para uma prisão domiciliar para ele poder se tratar do problema de saúde que ele tinha, que era grave, e o Alexandre de Moraes insistiu em não soltar, desprezou, né, os pedidos da PGR, desprezou os atestados médicos e o Clezão morreu na prisão. E agora existe um risco, né, grave aí de que o Bolsonaro possa vir a óbito. É lógico, porque se ele está lá sem os cuidados necessários, né, e com uma questão de saúde grave, né, uma pneumonia não é uma coisa. Eu tive agora mesmo um amigo, né, um amigo meu desde a da adolescência que veio a falecer por conta de uma pneumonia. A pneumonia é um negócio grave, precisa de tratamentos, de cuidados constantes, né, de uma pessoa tomando conta o tempo inteiro, não é só uma visita de um médico ali, uma hora ou outra, né, na cadeia ali, que vai resolver. É necessário cuidados o tempo integral, né, à noite, durante o dia. E a própria Globo News aqui, pessoal, os militantes, por incrível que pareça, todos os militantes aí da Globo News, a Andréia Sadi, o Merval Pereira, todos eles aí, o Otávio Guedes, todo mundo, até a Malu Gaspar, todos pedindo que o Bolsonaro vá para uma prisão domiciliar, achando que é injusto o Alexandre de Moraes, nessa circunstância, manter aí o Bolsonaro preso. Isso é que nós vamos ver aqui, pessoal, nesse vídeo. Só vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, acionarem o sininho das notificações e deixarem o seu comentário. Lembrando que este canal é um canal de direita que tem por objetivo combater a bandalheira que tomou conta do país, né, do nosso país, a partir de que botaram de volta o criminoso à cena do crime, né? Então começou todos esses escândalos, toda essa balbúrdia, toda essa confusão, né? Ministros do STF envolvidos em escândalos com o Master, filho do presidente envolvido no escândalo do INSS, irmão do presidente envolvido, o entorno do presidente, Guido Mantega, Lewandowski, Toffoli, todo mundo que é amigo do Lula está envolvido em escândalos. Vamos assistir aqui, pessoal, pois esse conteúdo está sensacional, vocês vão gostar. Boa tarde a todos. Eu acho que a decisão é correta. É evidente que o ex-presidente Bolsonaro está muito doente e precisa de um tratamento mais adequado em sua casa. Acho que só aumentaria o desgaste do Supremo se insistisse na prisão do Bolsonaro, fazendo com que ele, volta e meia, tenha que ir para o hospital porque está passando mal. E isso não é invenção. Só quem acha que é invenção é militante contrário, porque está evidente que, além da facada ter sido verdadeira, que até hoje ainda tem gente que acha que foi mentira, ele já se operou dezenas de vezes, já foi... não tem sentido você duvidar disso. Ele precisa mesmo ficar em casa com um tratamento especial. E o ministro Moraes e outros ministros, obviamente, estão acompanhando a situação de Bolsonaro pelo lado médico. Claro. Estão conversando com médicos, especialistas que estão dizendo isso, que o quadro é de fato grave. Malu, boa tarde. Boa tarde a todos de novo. Pois é, Andréia, todo mundo sabe que esse quadro é grave e que ele vem se agravando ao longo do tempo por conta das próprias complicações e da idade do ex-presidente. Mas a gente também sabe que nos bastidores ali do Supremo havia uma dificuldade muito grande de convencer o próprio ministro Alexandre de Moraes a tomar a decisão de mandar o Bolsonaro para a prisão domiciliar. Tanto que o último pedido que foi feito no dia 11 de fevereiro foi negado, inclusive foi ratificado pelos outros ministros do Supremo. Então, o que foi sendo feito ao longo dos últimos dias dentro do próprio Supremo? Depois das visitas do Flávio Bolsonaro e do Paulo Bueno, que é o advogado do ex-presidente, que foram lá justamente falar dessa situação, que essa última internação do Bolsonaro, ele broncoaspirou, teve broncopneumonia nos 2 pulmões, que a situação era muito grave, que ele pode ter alguma síncope à noite. Aí, depois disso, o Alexandre de Moraes pede um laudo médico, um relatório, e aí, o que a gente apurou lá no blog, que eu publiquei agora no sábado, houve um esforço dos outros ministros para convencer o Alexandre, até por causa da preocupação com o estado de saúde do Bolsonaro, com o temor de que, como diz aqui a Procuradoria-Geral, risco iminente, que se algo mais grave acontecesse com o Bolsonaro, poderia até interferir na eleição. E também o fato de que o Alexandre
Alexandre de Moraes não vai querer ser culpado se algo mais grave acontecer com o Bolsonaro. Então, aos poucos, se construiu uma saída que está expressa aqui na decisão da Procuradora-Geral da República, quando eles falam assim, o texto diz assim, a evolução clínica do ex-presidente, nos termos como exposto pela equipe médica que atendeu no último incidente, para dar para o Alexandre de Moraes o seguinte argumento, olha, até fevereiro não fazia sentido. Vamos lembrar que o ex-presidente Bolsonaro tentou arrebentar, cortou a tornozeleira eletrônica. Hoje mudou o quadro clínico, ele piorou, então não tem problema mudar de opinião, porque o ministro Alexandre de Moraes não queria mudar de opinião de jeito nenhum, porque ele não gosta de voltar atrás. Mas nesse caso se construiu essa saída ao longo dos dias e por isso que todo mundo hoje agora espera que depois desse texto da Procuradoria-Geral da República, com a opinião do Ministério Público, ele acabe liberando o Bolsonaro para a prisão domiciliar. Essa é a apuração que eu tenho. Quer dizer, mesmo os ministros que achavam que já em fevereiro devia mandar para casa, não tiveram coragem ou disposição para votar contra a decisão do Moraes. Todos apoiaram a decisão do Moraes, sabendo que estava errada. Isso é mais um problema, esse é um problema do Supremo. Eles ficam se defendendo entre eles, se protegendo e indo atrás do erro do companheiro, porque é companheiro. Não é possível isso. E é muito parecido. Clube. É muito parecido com aquela reunião, é isso. Porque a gente falava aqui, o tempo todo, nos bastidores, ministros estão dizendo que a situação de Toffoli é insustentável, à frente da relatoria do Massa, blá, 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 tal e coisa. Aí tem a reunião, aí tem o vazamento da reunião, aí tá todo mundo sendo solidário a Toffoli. Aí vários desses integrantes falando, não, mas o que era para fazer perante o ministro? Ué... O que se faria, né, diante de qualquer autoridade nessa porque, situação. assim, claro, você tem que dar alguns deles que têm relação pessoal, dar um conforto, mas é na física, não no CNPJ. Assim, ó, não dá, tá ruim, a gente tá pagando a conta, é melhor você se afastar e vai cuidar da sua vida. Tô falando sobre aquele caso específico. Aí você falou agora do de janeiro, exatamente a mesma coisa, É impressionante, você tem que arranjar uma desculpa para ir contra o que o seu companheiro... está fazendo, é uma coisa que dá... E agora, se o ministro der a decisão, ele pode ser uma decisão monocrática, óbvio, e ele pode submeter essa decisão depois, à primeira turma. Então, sabendo que vai ser aprovado, né? Isso, mas constrói essas maiorias, exato. Otávio. Uma manifestação da PGR é muito difícil o ministro bancar o risco de um risco iminente, como a decisão fala. Muito difícil fazer. Então, o mais provável, o mais sensato, até diria eu, é que o Bolsonaro vá para domiciliar. Mesmo porque você tem dois cenários fáticos. O primeiro é o real estado de saúde dele. Ele não fica 3, 4, 5 meses sem ter que ser internado de emergência e ir para uma UTI. E isso você vai cada vez mais minando ali a saúde do paciente. A gente sabe disso. O Bolsonaro está com 71 anos, então há um cenário fático de doença, de fragilidade de doença. O segundo cenário, que é fático também, é fato, é que a justiça brasileira não trata todos da mesma forma. O cárcere não é feito para classe média alta, muito menos para poderosos. Não faz sentido o Collor estar em domiciliar por apneia do sono e o Bolsonaro, com todos os problemas médicos dele, está na papudia. Não faz sentido. É um desequilíbrio isso. Pode existir pessoas, que o argumento, né, da militância, a massa carcerária deve ter gente com problemas mais graves que o Bolsonaro. Sim, mas é o cenário fático número 2. As cadeias não foram feitas para quem já teve poder, quem, enfim, tem dinheiro. Isso, aliás, é um problema histórico do Brasil. Mas o mais razoável é que o Bolsonaro, sim, cumpra o resto da pena em casa e a família vai ter que se readaptar também, porque a gente vai lembrar, quando o Bolsonaro ele desrespeita a cautelar, tenta romper a tornozeleira, a Michelle estava no Ceará e os filhos não estavam em casa e não tinha ninguém para acudi-lo. O próprio advogado diz que ele estava em estado de delírio. Então, você tem que ter um enfermeiro, você tem que ter um acompanhante, você tem que ter alguém, não deixar ele ficar soldando até porque essa que é a argumentação dos médicos, né, dos advogados em relação ao estado de saúde dele, que ele tem que ser virado de noite, que ele pode broncoaspirar conforme a posição em que ele estiver na cama. Então, se esse é o argumento, tem que ter gente. Eles falaram isso, Flávio, Bolsonaro e Paulo Bueno, para o ministro Moraes na semana passada, sobre os cuidados durante a madrugada. E, obviamente, os demais ministros com quem eu conversei falando, mas ele estava sozinho, ele estava em casa. Ele vai ficar sozinho em casa? Vocês vão botar alguém para cuidar dele? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Inclusive, dentro da polícia, investigadores me dizem, com laudo médico e PGR a favor, vai ser um desgaste brutal se o ministro Moraes não der essa prisão domiciliar para o ex-presidente. Valdo, esse é um ponto. E outro ponto que eu quero abrir aqui para a gente debater
tem já uma disputa para, aí já falando dos aliados, dos filhos, da mulher, para saber quem vai faturar essa prisão domiciliar. Então, quem que conseguiu costurar essa prisão domiciliar? Foi a Michelle? Foi o Flávio? Foi o Tarcísio? Então, isso eles já estão falando isso nos bastidores desses aliados. Ah, isso rolou porque o Flávio Bolsonaro conseguiu convencer. Isso rolou porque a Michelle Bolsonaro foi lá. Isso rolou, Valdo, porque o governador de São Paulo fez um giro em Brasília, foi falar com todos os ministros. Então, todo mundo agora vai querer capitalizar se o ministro Moraes der essa prisão domiciliar para Eu amo que a vida deles está muito fácil, né? E eles ficam brigando entre si para ajudar. Assim, e passa a sensação que a saúde dele está sempre em segundo plano. Não é o mais importante, não é preservar a saúde, é quem vai ter lucro, né? Se faturar com... Exato. Valdo, boa tarde para você. Boa tarde, Andréia. Pegando a linha que o Merval levantou, eu acho importante o que ele disse, vamos lembrar que no dia 5 de março, né, o ministro Alexandre de Moraes submeteu à primeira turma a decisão dele de não conceder a prisão domiciliar humanitária. Tinha ali laudos de médicos dizendo que, não os dos médicos de Bolsonaro, mas dizendo que ele não precisava ir para um hospital penitenciário. Bom, sim, ele não precisava ir para o hospital penitenciário, mas o estado de saúde dele era frágil o suficiente para ele ganhar a domiciliar? Pois bem, naquele dia 5 de março, o plenário da primeira turma manteve a decisão de Alexandre de Moraes. E o Merval está correto. Antes disso, alguns integrantes da primeira turma já avaliavam que estava se formando um cenário em que Bolsonaro deveria ganhar, sim, o direito da prisão domiciliar humanitária. O que mudou de lá para cá é que no dia 13, eles dão essa decisão no dia 5 de março, no dia 13 de março, Bolsonaro dá entrada no hospital com esse quadro grave de pneumonia dupla, bilateral, aguda. Estava muito grave o estado de saúde dele. Acho que os ministros precisavam, a Procuradoria, inclusive, ter alguma demonstração concreta de que a situação de Bolsonaro era tão delicada que qualquer fagulha, qualquer incidente poderia levá-lo a um quadro grave. Foi o que aconteceu. A cela, por mais que seja atualmente melhor do que era a sala especial na Polícia Federal, é um ambiente inóspito, é mais frio, é um ambiente, infelizmente, propício para que alguém, no quadro de Bolsonaro, pegue uma pneumonia, né? Tenha uma inflamação respiratória, né? Foi o que ele teve. Então, foi preciso que essas últimas conversas podem ter pesado? Talvez, mas acho que o que mais pesou agora, né? Eles vão tentar faturar politicamente isso, André tem razão, mas o que mais pesou agora ali para a Procuradoria-Geral da República já alterar é que eles descobriram, realmente qualquer intercorrência ali inicial pode levar Bolsonaro a um quadro grave. Foi o que ele desenvolveu na atual internação. Ele já está lá, 11 dias, por aí, 11 dias internado. O boletim médico de hoje diz que ele deve ter alta da UTI em breve. Não significa que vai ter alta do hospitalar. Deve ir para um quarto ainda. E a expectativa dos aliados dele, Andréia, é que, saindo de lá, ele vá para casa. Deixa eu só registrar aqui, algumas fontes do Supremo estão me dizendo que essa é uma nova situação, porque a decisão anterior que manteve o Bolsonaro preso foi baseada num laudo médico que sustentava que ele podia ficar preso diante daquele estado médico, daquele estado de saúde. E que é isso, vai mudando de acordo com a nova avaliação médica. Então, por isso que eu até falei aqui, até na polícia, estão dizendo com o laudo médico e com a PGR, fica difícil o ministro Moraes ficar contra também essa concessão da prisão domiciliar. Boa tarde. Aí, pessoal, vocês viram então os militantes da Globo News de forma geral, aí foi unânime, né? Não teve nenhum que discordou ou que opôs alguma resistência. Todos eles declarando que realmente o Alexandre de Moraes tem que conceder a prisão domiciliar ao Bolsonaro, né? Correndo o risco aí de o próprio STF terminar. Se acontecer alguma coisa, você imagina se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, isso vai causar uma comoção nacional e aí o STF já está, né, completamente desmoralizado e desacreditado no Brasil inteiro, né? Ninguém mais acredita no STF, todo mundo já sabe que esses ministros que estão lá, na verdade, são militantes, né? E estão aí envolvidos, vários envolvidos em escândalos, tentando um se proteger ao outro, tomando medidas aí que não correspondem à Constituição brasileira. Então, ficaram completamente desmoralizados. Então, agora eles estão preocupados, né? Então, finalmente parece que eles começaram a se preocupar um pouco com a opinião pública, né? Estão com medo que isso possa gerar problemas para eles e também
né, para a eleição, né? É o que mais pega mesmo no fundo, eles estão preocupados com a reeleição do amiguinho deles, que é o Lula da Silva, né? O Satanine. O Satanine tem que permanecer no poder para que eles também permaneçam com poder, né? Eles gostam de estar ali junto com as pessoas, né, que partilham dos mesmos princípios que eles, né? Então todo mundo que está lá no poder, né, tem que ser no mesmo estilo, né? Então é isso, né? É questão de preocupação, como eles falaram, os comentaristas, né? Os ministros estão preocupados que isso possa afetar o resultado das eleições. E é óbvio que vai afetar. Se acontecer de o Bolsonaro morrer na cadeia, meu amigo, aí a coisa vai ficar feia aí pro pessoal da esquerda, né? Porque o Brasil vai se comover, né? Assim como se comoveu com a facada, vai se comover também com essa situação aí. A probabilidade do Flávio Bolsonaro se eleger, que já é enorme, né? Mesmo sem acontecer nada, a probabilidade que o Flávio Bolsonaro se eleja é muito grande. Se acontecer isso aí, vai ser muito maior ainda, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.